Bom dia, amigos, queridos companheiros. Nós vamos hoje dar continuidade ao capítulo Bem-aventurados que são misericordiosos. O item 19. É permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem? Esta é uma pergunta que nós vamos fazer para a leitura de hoje. Ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Certamente que não é esta a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo, deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Neste último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Será repreensível notarem-se as imperfeições dos outros, quando daí nenhum proveito pode resultar para eles, uma vez que não sejam divulgados? Tudo depende da intenção. De certo, a ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Fora mesmo inconveniente ver em toda a parte só o bem. Semelhante ilusão prejudicaria o progresso. O erro está no fazer-se que a observação redunde em detrimento do próximo, desacreditando-o sem necessidade na opinião geral. Igualmente, repreensível seria fazê-lo alguém apenas para dar expansão a um sentimento de malevolência e a satisfação de apanhar os outros em falta. Dá-se inteiramente o contrário, quando, estendendo sobre o mal um véu, para que o público não o veja, aquele que note os defeitos do próximo, o faça em seu proveito pessoal, isto é, para se exercitar em evitar o que reprova nos outros. Esta observação, em suma, não é proveitosa ao moralista? Como pintaria ele os defeitos humanos se não estudasse os modelos? São Luís, Paris, 1860. Haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É muito delicada essa questão, e para resolvê-la necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só a ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-lo. Se, porém, podem acarretar prejuízos a terceiros, deve-se atender, de preferência, ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever, pois mais vale cair um homem do que viram muitos a ser suas vítimas. Em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. Paris, 1860. Jesus, mestre querido, nesta hora alvissareira, em que as esperanças chegam até o nosso espírito, nós te pedimos, Jesus, que possamos compreender o valor do bem em nossa vida, o valor da indulgência,
da caridade, para que possamos contribuir com o progresso do nosso irmão, lembrando-lhe que todos estamos na mesma escola e muitas vezes temos que compartilhar com os nossos irmãos os ensinamentos que já aprendemos. Dai-nos força, Jesus, para reconhecer o tempo de cada um de nós, o aproveitamento de cada um, para que possamos sentir a grandeza do seu amor, Jesus. Que Deus, na infinita bondade, esteja a nos auxiliar, hoje e sempre, Jesus. Que assim seja. Senhor, quanto temos a aprender, quanto precisamos compreender o que seja a caridade na sua extensão, na sua grandeza, porque a indulgência não é apenas a caridade para com os outros, mas ela é uma caridade que vai fazer com que nós nos imunizamos contra as vibrações destrutivas. Por isso, nós não somos perfeitos, nós sabemos disso, mas nós precisamos auxiliar o outro, não com os olhos da maledicência, mas com os olhos do afeto, da caridade, porque nós devemos trabalhar pelo progresso de todos e, sobretudo, daqueles cuja tutela nos foi confiada. Na nossa família, quanto precisamos da compreensão, de termos os olhos de olhar para aqueles que estão conosco com os olhos do Espírito. Hoje temos visto, Senhor, tantas dificuldades. Reflitam, meus amigos, nas agressividades do lar, no distanciamento. E é por isso que não nos é permitido repreender o mal, mas temos também que auxiliá-los. Não é com a crítica, nem com os julgamentos que nós vamos fazer isto, mas com moderação, explicando especialmente para aqueles que estão conosco, porque a família é uma célula. Observe, meus irmãos, os seus filhos, as dificuldades que cada um traz, mas essas dificuldades não podem ser empecilhos para a nossa educação. É por meio delas que nós nos observamos melhor. Buscamos quais são os recursos que temos dentro de nós para que nós possamos auxiliar e não reprimir com a maldade. Não julgar com a crítica, com julgamentos, com esses julgamentos doentios que muitas vezes arrasam as pessoas e arrastam para os vícios. Mas é preciso que a gente possa orientar. Esse é o dever que a caridade manda. E todos nós que estamos reencarnados, nós temos compromissos reencarnatórios com os espíritos que constituem a nossa família. É preciso observar as nossas censuras, de que forma elas são feitas, e que a gente possa dirigir primeiro para nós mesmos. Será que nós também não merecemos olhar para aquilo que censuramos tanto no outro? Todos nós temos imperfeições, mas nós precisamos analisar que as imperfeições,
elas são fatores de educação. E qual é a nossa intenção quando vamos comentar sobre as nossas imperfeições? Os vícios, os hábitos que ainda trazemos. Nós precisamos analisar como pano de fundo do nosso pensamento qual é a nossa intenção. Muitas vezes nós gostaríamos que todos da nossa família fossem todos espíritos alinhados ao bem. Mas eu pergunto, será que nós também somos? Passamos este exemplo para eles? Temos essa postura? Que forma eu tenho relacionado? Qual é o sentido íntimo do relacionamento familiar? E nós temos visto tantas divergências, tantos abandonos, tanta agressividade, com palavras, com atos. Então, nós precisamos ver que ninguém é defeso ver o mal quando ele existe. Mas podemos auxiliá-lo. Nós podemos fazer com que a nossa maneira de educar alcance a intimidade desse espírito. O que mais tem nos cegado e o que mais tem nos prejudicado até vivermos como indulgentes são as nossas ilusões, que são alimentadas, fomentadas pelo nosso orgulho. Reflita nisso. Então, muitas vezes, as nossas observações em detrimento ao próximo é justamente com o olhar da repressão, sem fazer com que esse nosso irmão possa modificar aquele estado malévolo do seu pensamento. E quantos pais, quantos irmãos sentem prazer em, em criticar, em julgar, em presenciar as dificuldades de cada um, é no sentido maléfico. Nós precisamos entender, irmãos, que a família é um processo regenerador, é um processo de educação. É preciso que a gente sinta dentro de nós o compromisso, a missão da maternidade e da paternidade. Nós não podemos usar de um processo moralista se eu não tenho também essa moral. E hoje vivemos num mundo tão materialista que a moral social ela impera, sem que a gente possa perceber que os defeitos têm muitas vezes sido fortes, porque os modelos que nós apresentamos são modelos humanos e não modelos divinos. E se citamos algum modelo divino, algum espírito amigo familiar ou algum benfeitor, nós esquecemos de mostrar a luta que todos tiveram para vencer a si mesmo. Então, no item 21, São Luís faz uma pergunta: haverá casos em que convenha se desvende o mal de outrem? É preciso que a gente analise isso. É muito delicada esta questão e para resolvê-la, necessário se torna apelar para a caridade bem compreendida. Se as imperfeições de uma pessoa só ela prejudicam, nenhuma utilidade haverá nunca em divulgá-la. Se, porém, pode acarretar prejuízo a terceiros, deve-se atender de preferência ao interesse do maior número. Segundo as circunstâncias, desmascarar a hipocrisia e a mentira pode constituir um dever,
pois mais vale cair um homem do que virem muitos a serem suas vítimas. Então, em tal caso, deve-se pesar a soma das vantagens e dos inconvenientes. E isso é o que nós todos os dias devemos fazer. Porque muitas vezes no âmbito familiar nós criticamos, atacamos, julgamos, sem conhecer a anterioridade desse espírito, as dores que trazem na alma. E nós precisamos buscar a cada dia o imperativo da indulgência, olhando para ele como nosso irmão, olhando para ele como um espírito que veio para estar conosco muitas vezes, induzido à intemperança mental. Mas é preciso que nós venhamos contribuir com o bem para que ele não venha explodir num estado de loucura, de ódio. É preciso compreender e meditemos nessa indulgência divina que Deus nos ofertou, para que não venhamos a cair nos desajustes da intolerância, mas que sejamos cada dia, cada vez mais, diante das oportunidades que temos recebido de auxiliar o nosso irmão, sob o teto divino da compreensão do Evangelho, trazendo-lhes a compreensão da paz divina, a misericórdia, do amor que a caridade nos oferece. Amigos, é preciso que a gente tenha conosco sempre em mente que a luz da alegria deve ser o facho continuamente aceso na atmosfera de nossas experiências. Que a gente tenha a alegria de estarmos juntos, uns auxiliando os outros, por mais difícil que seja. É o nosso dever vigiar a nós mesmos, para que possamos ampliar os nossos ouvidos para ouvir a dor do nosso filho, a dor dos nossos irmãos. Sejamos indulgentes. E quantas vezes temos errado na educação dos nossos filhos? Peçamos, roguemos e peçamos sempre o perdão, para que eles também nos perdoem e para que a gente possa retirar a mágoa, que não tem razão mais de viver dentro de nós, porque já conhecemos o valor do perdão, que anula todos os problemas. E o perdão tem outra vantagem nos nossos relacionamentos. Ela diminui as complicações das perdas de tempo. Reaproximar é algo de tão extraordinário. E quem perdoa desconhece o remorso. E é isso que nós precisamos, perdoar para desconhecer, para não lembrar de forma alguma das dívidas pretéritas. Porque na atual reencarnação, com tantas dificuldades, com tantas crianças nascendo, com tantos compromissos, tantos transtornos, espectros de toda sorte, convidando-nos a amar, convidando-os a olhar com outros olhos para a vida, é preciso aprender a amar. É preciso espalhar a bondade no coração de nossos irmãos. E é preciso que cada um de nós, que conhecemos nós mesmos, tenhamos dentro de nós o desejo de perdoar, de educar, para que a caridade impere nos nossos atos do dia a dia. Retire as suas agressividades, irmão. Olhe o outro como espírito. Agasalhe ele em seu coração. É a oportunidade que a lei da justiça, do amor e da caridade nos oferece na atual reencarnação. Que este clima seja para todos nós
processo de educação do nosso espírito e que possamos juntos melhorar. A reencarnação é uma lei que nos reeduca, que nos assiste para que o amor germine e cresça dentro de nós. Que Deus nos abençoe. Que nesta hora de fecunda esperança, o passe seja restaurador de nossas energias. Que os espíritos nos agasalhem, que sintamos força e coragem. Amado Mestre, que o seu amor esteja constantemente em nós. Fluidifica as nossas águas para que elas sejam medicamentos para todos nós. Jesus, com muito carinho te agradecemos ao encerrar este capítulo que nos deixou tantas reflexões e que nós possamos, agasalhados pelas vibrações do nosso querido irmão Eurípides Barçanufo, receber as vibrações, as saudações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fiquem com Deus e em paz.